Olá, o deputado Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, quer tornar obrigatória a participação em debates de candidatos a cargos majoritários, com transmissão também obrigatória pelas emissoras de rádio e TV. É com ele que eu converso agora. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, para entender a sua proposta, seu projeto de lei, pela sua proposta, esses debates deverão acontecer somente entre candidatos de cargos majoritários. Quais seriam esses cargos para quem nos assiste conseguir entender? Oi, Maristela. O objetivo é esse: que os candidatos a prefeito, candidatos a governador e a presidente, eles sejam obrigados a participarem dos debates eleitorais organizados pela Justiça Eleitoral. Porque hoje, a organização de um debate ou não acaba ficando na vontade de algum órgão de imprensa. Mas quem preside, quem organiza as eleições no país é a Justiça Eleitoral. Tribunal Superior, Tribunal Regional ou a Justiça em âmbito local. Então, é justo e correto que esses órgãos organizem pelo menos um debate com participação obrigatória dos candidatos, porque é direito do cidadão conhecer o que pensam os candidatos. É direito do cidadão saberem suas propostas e, mais do que isso, saber se no contraditório, de que forma se apresentam, se estão de fato preparados para assumir um cargo de prefeito, um cargo de governador, um cargo de presidente. Nós não podemos mais permitir que os candidatos fujões possam ganhar as suas eleições e depois fazerem coisas outras, até porque não assumiram claramente os seus compromissos. Deputado, quando o senhor se refere à organização feita pelos órgãos de imprensa, normalmente a imprensa faz um recorte que está ligado à intenção de votos que surge nas pesquisas eleitorais. Aqueles candidatos que estão com a intenção de votos muito baixa, segundo as pesquisas, eles são retirados dos debates, os debates se concentram naqueles candidatos que, teoricamente, têm mais condições, têm mais potencial de vencer o pleito. Pelo que eu estou entendendo, a sua proposta quer que estejam no debate todos os candidatos. Todos os candidatos aos cargos majoritários. Sim. E que esses debates sejam organizados pela Justiça Eleitoral. Isso não impedirá que os órgãos de comunicação, entidades sociais, entidades políticas, entidades de classe, igrejas, enfim, diversos setores, possam eventualmente organizar outros debates, mas que pelo menos um seja organizado pela Justiça Eleitoral, ter uma transmissão naquela localidade através dos órgãos de comunicação e a participação do candidato seja obrigatória. Pois é. E também nós não podemos concordar que o candidato não participe, que ele não vá a um debate. É muito ruim para a democracia brasileira. E o que o seu projeto prevê em relação ao candidato que não compareceu ao debate, sem uma causa, obviamente, justificada? O que está previsto? Olha, se ele naquela localidade tiver, por exemplo, programa de TV, que tem ali um desconto daquele tempo de televisão. Se for somente 2 candidatos, vou imaginar o segundo turno. No segundo turno, seria, se um candidato não for, fica valendo aquilo como um programa ao candidato que participou, né? E tem um tempo descontado, né? Do faltante, do fujão, que ele tenha o tempo de televisão descontado na proporcionalidade daquele tempo do debate, porque tem que ter algum tipo de penalidade. Tem cidade que não tem programa de TV, que não tem programa de rádio, aí de fato o tribunal teria que, através de suas resoluções, estar vendo quais outras penas poderiam ser estabelecidas nestas localidades. O que nós não podemos permitir é que ou o candidato não aparece, ou algum órgão de imprensa, numa cidade X, YZ, acaba não querendo organizar um debate, como ocorreu em 2020, em diversas localidades, onde o órgão de imprensa local, de televisão local, não quis realizar debate entre os candidatos. O senhor entrou exatamente no ponto que eu queria tratar, que é o seguinte: o seu projeto foi apresentado no iniciozinho de 2019, é o PL 814 de 2019. E até agora, então a sua intenção inicialmente era que isso já valesse para o pleito municipal que aconteceu em 20. Na sua opinião, o que a não aprovação dessa proposta, o que já acarretou nesse pleito de 2020? Sim, infelizmente, diversas cidades do país
acabaram não tendo debate, porque não havia essa obrigação por parte da Justiça Eleitoral de organizá-los e a participação obrigatória dos candidatos. Vou dar um exemplo bem prático. Cidade de Mogi das Cruzes, Grande São Paulo, 430 mil habitantes, tem retransmissora de televisão, uma concessão pública aberta, que realizou no país inteiro diversos debates entre candidatos a prefeitos, enfim, das diferentes cidades. Porém, Mogi decidiu não fazer, alegando o problema na pandemia. Ora, o país inteiro vivia a pandemia, não só ali. Então, essa decisão de não realizar, por exemplo, em Mogi, foi uma decisão política de um órgão, de uma televisão. Nós não podemos permitir que isso volte a acontecer, porque é direito do cidadão conhecer e saber o que os candidatos pensam e se eles estão preparados para esse debate no contraditório, né, para o confronto de ideias. Então, isso nós tivemos um prejuízo, com certeza, nas eleições de 2020, esperamos que nós não tenhamos nas próximas. Por isso, a importância da aprovação do projeto. Não existe democracia de qualidade sem informação de qualidade, né, deputado? Deputado, o seu projeto ele foi apensado a um projeto de lei de 2005. Só que esse projeto está praticamente parado. Tem cerca de 62 proposições tramitando junto. Para que isso possa valer já para 2022, ele tem que ser sancionado até o início de outubro, né? Como é que estão as negociações sua com o presidente da Câmara para que ele entre na pauta? Olha, eu até falei com ele recentemente sobre isso, da importância de votar rapidamente antes das eleições. O presidente ficou de me dar um retorno, espero que na semana que vem o presidente acelere. Estamos votando tanta coisa com urgência e esse projeto já está há um tempo na casa, é importante e diria que isso sim é um aprimoramento da nossa legislação eleitoral, favorecendo o eleitor, favorecendo a transparência nas eleições, a democracia brasileira. Com certeza nós teremos um ganho. Ok, deputado, muitíssimo obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, sobre uma proposta de participação obrigatória em debates de candidatos a cargos majoritários e que esses debates sejam organizados pela Justiça Eleitoral e sejam transmitidos obrigatoriamente pelas emissoras de rádio e TV. Se você tem interesse em acompanhar essa proposta, você pode, na página da Câmara dos Deputados, na internet, no alto da página, marcar Atividade Legislativa, Propostas Legislativas, PL, de Projeto de Lei 814, ano 2019, cadastre o seu e-mail e você passa a ser notificado de toda a tramitação, toda a movimentação dessa proposta na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá!